Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Brasil mais uma vez com você. Obrigado por estar me assistindo, obrigado por estar curtindo, por estar compartilhando, por você estar se cadastrando em nosso site queroserlocutor.com.br ou no meu canal no YouTube. É sempre um grande prazer receber a sua visita e perceber que você está se interessando pelas aulas para locução. Locução publicitária, interpretação, dicção, projeção da voz, o melhor uso da sua voz, fluência verbal, desinibição, comunicação, enfim, que você possa ter então um pouco mais de conhecimento sobre toda essa área, sobre todo esse segmento, sobre todo esse assunto. Eu tenho aqui um texto, esse texto me foi entregue por um cliente e aí eu vou ler da maneira que está aqui, tá bom? É lá de Salvador. Conheça a Merci, a nova concessionária Peugeot de Salvador. Com localização privilegiada na Avenida Bonocô, a Merci tem padrão internacional Peugeot. Ambiente projetado para oferecer máximo conforto, tecnologia de ponta para garantir mais agilidade e uma equipe preparada para atender com total dedicação. Conheça a nova concessionária Peugeot de Salvador. Merci, sua melhor escolha. Perceba que eu não tive dificuldades para ler, dificuldades para ler o texto e até aplicar um pouquinho de interpretação em cima. Essa mínima interpretação que eu apliquei se deve à pontuação do texto. Até não fiz bem em cima como eu deveria ter feito, Mas agora eu vou passar ele de novo. Acompanha na tela o texto. Conheça a Merci, a nova concessionária Peugeot de Salvador. Com localização privilegiada na Avenida Bonocô, a Merci tem padrão internacional Peugeot. Ambiente projetado para oferecer máximo conforto. Tecnologia de ponta para garantir mais agilidade. E uma equipe preparada para atender com total dedicação. Conheça a nova concessionária Peugeot de Salvador. Merci, sua melhor escolha. Merci, sua melhor escolha. Merci, sua melhor escolha. Então você tem várias opções para interpretar um texto, No caso eu estou fazendo mais ou menos como o cliente havia me pedido, mas existem N maneiras de você interpretar esse texto. Eu estou visualizando ele como um comercial de televisão, ok? Então, para a TV a gente não deve fazer, normalmente, se isso não for solicitado pelo cliente, uma locução gritada, Aquela coisa gritada. Também no rádio é assim, eu penso assim e exemplifico da seguinte maneira. O microfone, ele é desenvolvido com a semelhança do ouvido humano, A pessoa que vai ouvir o seu comercial, ela também gostaria de ser convidada a comprar algo, a visitar alguma exposição, enfim, a convidada a praticar alguma atividade sem estar sendo convocada aos gritos, Isso agride normalmente o ouvinte ou telespectador. Tudo bem que isso chama mais a atenção, chama no grito a atenção, mas a particularidade que eu considero de excelência na interpretação, eu considero uma opinião minha, é a particularidade de você conseguir interpretar conversando com o seu ouvinte, conversando com o seu telespectador, da maneira que eu estou fazendo com vocês agora. Então, eu poderia também interpretar esse texto gritando, mas não vou fazer isso aí, Então, eu vou tentar fazer uma locução mais rádio, mais comum, uma locução mais normal, mais básica. Vou fazer só para vocês verem de que maneira ficaria esse texto. Imaginando o rádio mais interior, assim, fora a capital. Conheça a Merci, a nova concessionária Peugeot de Salvador. Com localização privilegiada na Avenida Bonocô, a Merci tem padrão internacional Peugeot. Ambiente projetado para oferecer máximo conforto, tecnologia de ponta para garantir mais agilidade e uma equipe preparada para atender com total dedicação. Conheça a nova concessionária Peugeot de Salvador. Merci, sua melhor escolha. Depende da região também, Tem região que o pessoal estica um pouco mais. Aqui na minha região sul, as rádios não toleram muito
passar dos 30 segundos. Então, as rádios trabalham com 30 segundos, com 15 segundos, com 45 segundos, com 1 minuto. Normalmente o praticado é 30 segundos, e é 30 segundos, não é 31 nem 28. Porque a maioria tem caixa de programação comercial já, muitas vezes via SAT, né? Via satélite, e se você manda o comercial fora do tempo, eles vão ter que, com menos tempo, eles vão ter que enxertar uma vinheta ali, né? Vão ter que colocar uma vinheta para cobrir aquele espaço. E com mais tempo vai estourar a caixa, aí não vai rodar. E com menos tempo também, eles normalmente não permitem que você veicule. Então a gente tem que respeitar também a questão do tempo. Até deixa eu ver que tempo que está dando esse comercial aqui que eu estou falando, mas não estou cronometrando, vou cronometrar. Vamos ver então se eu estou em cima da linha do tempo do texto e se o texto foi também desenvolvido para ser mesmo um texto de 30 segundos na visão do criador do texto, lá do redator. Muitas vezes as agências se passam também, né? Mandam textos que são inviáveis para a prática da locução em 30 segundos. E aí fica aquela correria louca, né? Isso já parte do cliente que pediu lá para a agência fazer, que coloque tantas informações quanto ele deseja. E aí, devido também a uma certa tendência de mercado, onde o cliente manda, né? E ele manda mesmo não tendo conhecimento, acaba por sair um comercial lá na ponta meio estranho, né? Aquela correria que ninguém entende nada. Mas então, é sempre bom também lembrar, né, as agências e as produtoras, e principalmente aos clientes, senhor cliente, que existem profissionais para fazer o seu comercial. E nem sempre é viável colocar tantas informações em um só comercial. Isso pode prejudicar o seu retorno, o retorno do seu investimento. Então sempre é bom ter um parâmetro, né? Vou divulgar tantos produtos neste comercial, vou divulgar esse produto, vou enaltecer a minha marca, mas de maneira sucinta, objetiva e dinâmica. Um bom comercial se faz mais ou menos nessa linha. Muita informação acaba por confundir o ouvinte, acaba por confundir o telespectador, além de que fica feio, fica uma correria que parece estar narrando corrida de cavalo, né? Sei lá, jogo de futebol. Fica bem estranho, né? Vou cronometrar. Conheça a Merci, a nova concessionária Peugeot de Salvador. Com localização privilegiada na Avenida Bonocô, a Merci tem padrão internacional Peugeot. Ambiente projetado para oferecer máximo conforto, tecnologia de ponta para garantir mais agilidade e uma equipe preparada para atender com total dedicação. Conheça a nova concessionária Peugeot de Salvador. Merci, sua melhor escolha. 29 com 19. Dá um tempinho de trilha no início e no final, né? E na assinatura ali antes do final, no convite, conheça a nova concessionária Peugeot de Salvador, ainda dá um insertzinho de diferenciação de trilha. Isso já para o pessoal que produz, né? Lembrando que sempre que a função de locutor, ela não é uma função tão fácil assim quanto o pessoal acha. Vou pegar o texto ali do Zé, do João, do Luiz, da agência tal, e vou fazer do meu jeito, na hora, da forma que eu quiser fazer, e é assim. Não é assim. Uma boa agência, uma boa produtora tem visão do trabalho que ela está realizando, tem um compromisso em entregar justamente o que o cliente imagina, o que o cliente almeja, o que o cliente desenhou, né, projetou na sua mente quando ele contratou os serviços desta produtora ou desta agência de propaganda. As campanhas são criadas com um público-alvo definido, então você não pode chegar e gravar de qualquer maneira. Existem públicos e públicos, classes A, B, C, D, né? Então você tem que saber para qual classe você está gravando, qual público vai ser atingido com o seu comercial, para daí então partir para definir qual a locução que você vai aplicar naquele texto. Normalmente isso já vem pré-definido, já vem estipulado, né? Determinado pela agência ou pelo teu contratante, a produtora, o produtor, o agenciador, o mídia. E ele já vai te explicar: olha, Henrique, eu gostaria que esse texto fosse um texto mais chique, ou então fosse um texto mais varejo, ou fosse um texto mais coloquial, ou fosse um texto mais standard, né? Então a gente tem que ter todas essas definições aí já na nossa programação de voz,
para poder interpretar da maneira que o cara quer. E quando a gente não entende, não sabe o que essas palavras querem dizer, standard, padrão, coloquial, o varejo, é sempre bom pedir para o cliente que ele nos passe um link. Hoje tem tanta variedade na internet de comerciais postados, né? E quando eu não entendo muito bem, eu fico meio em dúvida, será que esse cara sabe o que ele está falando? Eu já peço, olha, amigo, me manda um link aí da maneira que tu gostaria que fosse, que eu já vou analisar e vou ver se eu tenho condições de fazer, até para poder usar em cima de um trabalho. Ou seja, eu aqui não orço só pelo tempo do texto, não. Eu orço pelo trabalho em si. Então, se eu tenho um texto e fosse esse texto aqui, né, um texto mais elitizado, para quem vai comprar carros Peugeot, carro Peugeot não é um carro popular, tem um público X ali, uma nova concessionária, né, para pessoas que têm opção, têm atitude, têm grana, tá entendendo? E não é por causa disso que eu vou meter a faca também, mas vou cobrar dentro de uma tabela que os locutores costumam cobrar, né? Não vou me desvalorizar achando que eu estou gravando aqui um comercial comum. Não é um comercial comum, é um comercial de uma grande empresa, né? De uma grande agência. Então eu preciso valorizar também o meu trabalho, o trabalho da agência a qual eu atendo, o trabalho da produtora a qual vai produzir o meu trabalho, e também o cliente final, que é o principal, precisa ter retorno do investimento que ele está fazendo. Quando a gente não conhece bem os estilos, é muito importante o que eu estou falando hoje para você que é locutor e trabalha online principalmente. Quando a gente não conhece bem os estilos e acaba por fazer sempre uma coceirinha chata, acaba sempre por fazer a locução na mesma levada. O que é a mesma levada, Henrique? A mesma levada é você gravar tudo muito parecido, né? Então você tem uma voz média, uma voz grave, uma voz aguda, e você pega o seu comercial e você faz sempre a mesma levada. E chega até uma ondulação, né? Então você acaba até enchendo o saco, né? A verdade é essa. Então cansa. E muitas vezes você recebe um texto que é diferente disso, e você acaba por perder o trabalho. Por quê? Porque você não teve na hora de gravar o texto ali o entendimento complexo de que público aquele cliente gostaria de atingir, de que maneira ele gostaria que aquele texto fosse gravado, né, interpretado, e principalmente, de repente você não conseguiu fazer isso porque você não tinha um desenvolvimento e domínio da sua voz para poder fazer de outra forma. Isso ocorre muito. Então, para que a gente possa desenvolver a voz e o aparelho vocal, o aparelho respiratório, né, essa questão toda que a gente precisa dominar para dominar a voz, senão a voz vai sair por conta, você vai gaguejar, você vai ter problemas de dicção, você vai ter problema com o seu tom, você vai ter aquela reclamação muito comum. Henrique, para falar, eu falo com uma voz bem grave, mas para gravar eu não consigo gravar com a voz grave, eu gravo só para cima. Por quê? Porque não domina a própria voz, tá entendendo? Então, por isso que eu sempre digo, utilizem o diafragma. É difícil de fazer, Henrique, eu não estou conseguindo, mas precisa fazer. Se você quisesse ficar bombado e fosse para a academia, você ia lá ficar olhando para os pesos? Você ia levantar pezinho de meio quilo? Não ia, você ia lá para ficar bombado, não ia. E você ia se esforçar, não ia. É a mesma coisa, o diafragma é um músculo e ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser malhado, né? Então é a mesma coisa. Então, para essas pessoas que têm essa questão do... é bom a gente sempre lembrar que existem vários estilos. E me desculpe até se você me interpreta mal, de repente você faz esse estilo e está achando que eu estou lhe agredindo. Não, não é assim. Só estou comentando, de repente até uma crítica construtiva para que você possa evoluir muito na sua vida, na sua profissão, e principalmente para que você não perca mais clientes, para que você possa continuar tendo bons clientes, melhores clientes e mais clientes, né, que é o mais importante. Então é sempre bom a gente ter um controle da nossa respiração e entendimento do texto que a gente está recebendo para poder então atender com excelência, para poder fidelizar clientes, para poder obter sucesso. Ok? Então falei disso hoje, interpretação, entendimento de texto, compreensão do que o cliente deseja, e que já entra também na característica do bom atendimento, né? Aprofundando todo o tema que eu acabei de falar, você vai ver que teve muito conteúdo nessa pequena aula. Bom, agradeço que você tenha assistido, que você esteja assistindo.
Se você busca ter mais agilidade, busca aprender mais rápido, busca desenvolver com um auxílio e quiser o meu auxílio, eu estou à disposição para aulas online, tá bom? Aulas online, eu utilizo o Skype, também a internet não pode ser uma internet muito fraca, lenta no caso, né? Eu já percebi que internet de 1 mega não rola. Internet de 2 megas já funciona, ok? Então de 2 megas adiante, acho que dá para, se você quiser fazer aula comigo, pode ser. Eu sou um cara muito chato. Ah, mas chato como? Eu sou um cara muito chato, eu explico tudo nos mínimos detalhes, eu analiso a sua voz, eu analiso a sua projeção vocal, eu analiso a sua dicção, eu analiso a cultura que você tem dentro do mercado, para depois então eu vir a te atender já com o prospecto de como eu vou trabalhar você. Então não é simplesmente você pegar uma informação e disparar em cima de alguém. Não tem como eu fazer uma aula que atenda a todas as pessoas, né? Então por isso eu convido você, se você tem algum questionamento específico, olha Henrique, eu gostaria de saber como eu faço tal coisa, de que maneira eu poderia interpretar tal texto, como funciona isso ou aquilo, você pode mandar. Manda um e-mail para mim, para professorhenriquebrasil@gmail.com e cadastre-se no meu canal no YouTube, cadastre-se também lá, curta a página queroserlocutor.com.br, acompanhe todas as aulas, porque o que eu faço aqui é para auxílio de vocês, é para o desenvolvimento de vocês, aqueles que se interessam, né, que gostam da locução e acreditam no seu potencial. E eu vou dizer para você, sempre acredite em você, acredite no seu potencial. Se você tem um sonho, corra atrás, você pode realizar. Não interessa quais sejam as dificuldades e quais sejam as barreiras do seu dia a dia, a falta de dinheiro, a falta de tempo, os problemas que você tem na sua vida pessoal. Se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho. E eu garanto para você que se o seu sonho é ser locutor, eu posso te ajudar. Se você não tem condições de vir até mim, vá aproveitando as aulas. É um grande prazer poder ir lhe ajudando nisso. Vou fazer a última aqui do texto só para encerrar, tá bom? E aí então me despeço de vocês. Conheça a Merci, a nova concessionária Peugeot de Salvador. Com localização privilegiada na Avenida Bonocô, a Merci tem padrão internacional Peugeot. Ambiente projetado para oferecer máximo conforto, tecnologia de ponta para garantir mais agilidade e uma equipe preparada para atender com total dedicação. Conheça a nova concessionária Peugeot de Salvador. Assinatura Merci, sua melhor escolha. Um grande abraço e até mais. Fiquem com Deus. Tudo de bom.